noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Aleluia. Você crê que Jesus pode mudar a tua história nessa noite? Amém ou não? Ele é especialista nisso, irmãos. Basta um coração aberto e ele entra. Tem alguém com coração aberto para a palavra? Amém ou não? Glória a Deus. Dá para pregar umas 2h30? Amém ou não? Olha lá, irmãos. Glória a Deus. Josué capítulo 7. Eu vou ler na versão NVI. E hoje, queridos, eu vou citar bastante texto. Você não vai precisar abrir. Também não precisa pôr na tela, mas se você quiser anotar. Não é uma palavra de ensino, isso eu deixo para o Carlos, para o Juliano, para o pastor Egon. Mas eu quero trazer alguns textos para nós fundamentarmos aquilo que vamos falar, pela seriedade do assunto, não que os outros não sejam, mas às vezes surgem muitas dúvidas em relação do que vamos falar hoje. E eu quero deixar muito bem fundamentado para que você saia daqui transbordando na presença do Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim, Josué 7, verso 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó à cidade de Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens da cidade de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos condenássemos em continuar, ou do outro lado, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubadas, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles por se tornarem merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os inimigos enquanto não retirarem. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Espírito, nós nos rendemos a ti, tu estás aqui. Eu tenho essa plena convicção que o Senhor está aqui. Por isso, Espírito Santo, envolve as nossas vidas. Que a tua palavra possa trazer, ó Deus, durante toda essa ministração, ó Deus, um peso de glória sobre o nosso coração. Queremos sair daqui melhores,
como cantamos, que haja mudança de hábitos, que haja transformações em nós. Abençoe, Senhor, o Ordilei comigo, também a Sara que está ministrando dos nossos irmãos. Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse texto de Israel. Uma história conhecida, acredito, pela maioria de todos aqui. Uma história que fala de um período onde Israel estava vivendo um sobrenatural de Deus. Se você olhar, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 3, que Deus ele dá uma promessa para Josué, dizendo o seguinte: Josué, todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Claro que não é toda a terra, porque no versículo 4 ele dá os limites da onde Deus lhe daria. Depois você pode conferir lá do deserto do sul, e Deus coloca então um limite, mas dentro daquele limite Deus diz: todo lugar que você pisar eu te dou. Mas a Bíblia diz que então Josué começa a caminhar, ele pisa no Jordão, o Jordão se abre. A Bíblia diz que ele cerca Jericó, uma cidade impossível de atravessar humanamente falando. Eles cercam, eles obedecem o Senhor, faz conforme o Senhor disse. A Bíblia diz que a muralha caiu ao chão, porque eles estavam pisando em obediência e o Senhor estava lhe dando a terra. Mas de repente, a Bíblia nos diz nesse texto que acabamos de ler, que Josué então foi para a cidade de Ai, mas chegando em Ai, eles foram destruídos, eles foram atacados. Queridos, e isso muitas vezes nos traz alguns pensamentos para as nossas vidas. Deus ele tem grandes promessas para nós, mais de 32 mil promessas estão disponíveis para você e para mim. Promessas sobrenaturais na família, na vida financeira, na saúde, na cidade, na nação e assim por diante. Mas muitas vezes existem momentos que algumas promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas. E aí começa a surgir algumas perguntas no nosso coração. Deus, o porquê que não está acontecendo? Por que não está fluindo o meu ministério? Por que não está acontecendo a transformação na minha casa? Por que a minha saúde? Por que a minha nação? Por que a minha cidade? E começamos a fazer perguntas e perguntas ao Senhor o porquê que algumas coisas não acontecem. E eu quero nessa noite dizer um dos motivos. Não quero aqui dizer que é o único, amém ou não? Eu disse um dos motivos que não deixa com que as coisas, as promessas se materializem em nossas vidas, é pecado. É claro que existem outros motivos, o tempo da promessa, Deus às vezes prepara o tempo para recebermos, existe a questão da fé, existe a questão do cuidado, enfim, outros motivos que não acontece a promessa, mas um deles, que nos deixa claro na Bíblia, que não acontece as promessas muitas vezes em nós é por causa do pecado. Aqui foi por causa do pecado, irmãos. Israel tinha uma promessa, todo lugar que ele pisasse, ele conquistaria. Eles pisam em Ai, mas eles não conquistam Ai, no primeiro momento, porque havia um pecado. A Bíblia diz que Acã, ele tomou ouro, ele tomou prata, ele tomou uma capa babilônica, coisa que Deus, lá no capítulo 6, versículo 17, quando o povo está saindo de Jericó, Deus falou para eles: não pegue nada daqui, não pegue ouro, não pegue prata, não pegue coisa alguma dessa terra, salve somente Raabe e vá embora. Mas Acã desobedeceu a palavra do Senhor, e ele pegou para si uma boa capa babilônica, ouro e prata, e chegando lá, queridos, no dia da batalha, olha que interessante, Israel foi envergonhado, Israel saiu fugido, houve mortes, foram perseguidos, foram feridos, e a Bíblia diz que eles foram desanimados, tudo porque um homem pecou, um homem desapontou aquilo que Deus havia dito. Irmãos, preste atenção, existem momentos que nós somos envergonhados, nós saímos fugindo de situações, somos mortos emocionalmente em algumas coisas, outros até fisicamente, somos perseguidos, feridos, às vezes desanimados, tudo porque perdemos batalhas. E aí questionamos a Deus por que daquela perda. Irmãos, às vezes existem coisas que não estão funcionando porque há pecados, há situações que precisam ser resolvidas dentro de nós.
Existem situações que precisam ser resolvidas na igreja. Existem situações que precisam ser resolvidas na cidade de Bebedouro. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus está permitindo esse caos na nação brasileira? É catástrofe na natureza, é catástrofe na sociedade, é homem matando homem, mas será que é Deus permitindo? Ou é a consequência de um povo que está em pecado? Ou será que num período de carnaval, onde a carne come solto, o povo provoca a ira do Senhor? Não estou dizendo que foi Deus que fez aquilo na escola, não é isso. Mas o diabo tem legalidade diante do povo. O que o povo entrega para ele, ele acaba fazendo. Então existem coisas, amados, que é fruto de um pecado. E o que é pecado? Olha só, pecado no dicionário é violação de um preceito, ou seja, de uma regra. Pecado é desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta, um erro. Tudo aquilo que é errado na minha vida, tudo aquilo que quebra o princípio da palavra é pecado. E esses pecados muitas vezes, irmãos, estão fechando portas para as nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituíram, carecem da glória de Deus. Irmãos, todos nós pecamos, desde Adão até o último homem que nascer nessa terra, vai nascer na semente do pecado. Não tem como dizermos que não temos pecados diante do Senhor, está escrito. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para pagar o preço do pecado. A nossa esperança é que Jesus veio para pagar a dívida que foi um dia feita por Adão. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio com essa intenção de dar vida e vida em abundância para a humanidade que está caída, a humanidade que está em pecado. Mateus 20, 28 diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, Jesus veio para dar resgate aos pecadores. Lucas 5,32 diz, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E em 1 João 3,5 diz, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, em uma sociedade que está no pecado, que nasceu no pecado, existe uma esperança. Jesus veio para tirar o pecado da humanidade. Agora, queridos, é nisso que eu quero ministrar hoje. Preste atenção nessa linha fina que tem acontecido nesses dias. Não é porque Jesus veio para pagar o nosso pecado que eu vou continuar numa vida de pecado. Não é porque o véu rasgou que eu vou continuar fazendo da minha vida aquilo que eu quero. Não é porque Ele foi sacrificado naquela cruz, como diz Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não é porque Ele resgatou a minha vida do pecado que eu vou continuar no pecado. A proposta de Jesus não foi te tirar do mundo, não foi me tirar do mundo para que nós continuássemos com uma vida de pecado. A ideia de Deus foi, eu resgato o homem do pecado para que ele ande comigo, se santifique, para que ele possa ir para a eternidade comigo. Mas o que tem acontecido nesses dias, na igreja no geral, é que existe uma geração que ainda está pensando que pode ser tudo do mesmo jeito, que tudo pode ser do jeito que eu vim, eu posso ir, do jeito que eu me converti, eu posso me manter. Queridos, não é. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se eu aceitei a Cristo como meu Senhor, a minha vida precisa mudar. Como nós cantamos, os meus hábitos precisam mudar. Olha só, 1 João 3,6 diz assim, ouça, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. A proposta do cristianismo é, se eu vi Jesus, eu tenho que permanecer em Jesus e não viver pecando. A Bíblia diz em 1 João 3,3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança.
Se eu tenho Jesus como a minha esperança, se eu tenho Jesus como meu Salvador, eu preciso entender que eu preciso me purificar todos os dias. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Se você nasceu em Deus, você não pode viver nos velhos hábitos. Se você nasceu de Deus, você não pode viver a velha vida, meu irmão. Senão a porta larga vai ser o nosso lugar. Se a porta é estreita, é porque até aqui eu vivi do meu jeito, mas agora eu entro e me enquadro no jeito dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Já não é mais do meu jeito, já não é mais como eu quero, mas é o jeito que a Bíblia quer, irmãos. Mas o que às vezes a gente vê é uma geração que está dizendo: não, vem para Cristo como você está. Isso é uma verdade, venha para Jesus como você está. Mas a Bíblia nos ensina que Ele não quer que você e eu permaneçamos do jeito que estávamos. Se nós nascemos de Deus, nós precisamos viver longe do pecado. Romanos 8:1 diz assim, olha só: agora pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação sobre você, sobre aquilo que passou. Mas aqui está escrito que Deus deseja que a lei, as escrituras me livre de uma vida de pecado. A questão é, meu irmão e minha irmã, se eu estou em Cristo, eu preciso me tornar uma nova criatura. A Bíblia diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim vós, que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa é a proposta de Jesus: ei pecador, vem até mim, vinde a mim vós que estáis cansados. Mas ele segue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma canga que se coloca sobre dois animais, como se fosse, assim, está um boi, vamos supor que ele aguenta carregar 100 quilos. Então tem um outro boi do lado dele, é colocado uma canga. Então os dois não vão carregar 200 quilos, eles vão carregar 500, porque estão carregando junto aquilo. Jesus, quando te chamou, Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, agora tome o meu jugo, ou seja, caminhe do meu lado. Isso foi uma figura que Ele disse, mas Ele seguiu dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Querido, preste atenção. Quando você veio para Cristo, quando nós nos achegamos a Cristo, a ideia dele é que aprendamos dele, que é manso e humilde de coração, que aprendamos a andar por onde Jesus andou. E você pode ver nas Escrituras, não há um só pecado em Jesus, não houve pecado nele. E a ideia de Jesus é que nós venhamos nos consagrar para caminharmos o caminho de Jesus nessa terra. Não é essa ideia de que eu posso fazer da minha vida o que eu quero no cristianismo. Isso não é cristianismo, meu irmão, isso é uma religião falsa. Cristianismo é eu morrer para a minha vida, eu tomando a minha cruz e seguindo os passos de Cristo. É eu me tornando um discípulo dele, deixando as coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo diante do Senhor. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu Deus! Quando eu saio na rua e digo que eu sou um cristão, precisa ter uma ideia no meu coração: eu preciso andar como Jesus andou. Quando eu digo no meu trabalho, eu sou um cristão, eu estou dizendo, eu sou um pequeno Cristo que ando como o meu Cristo andou. Não é isso que vemos aí fora, aqui dentro é um cristão e lá fora é uma bagunça. Não é essa a ideia, meu irmão. A ideia de Jesus é que nós venhamos nos converter de fato. O que é conversão? Se eu estava indo aqui, eu me converto para cá, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé e andando como ele andou nessa terra. Fala de trocar uma vida de pecado por uma vida de santificação. Olha só, Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, esses textos que eu estou usando é tudo Novo Testamento, amém ou não? É tudo depois que o véu rasgou, amém ou não? Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá o Senhor.
Não tem como, se eu desejo ver Jesus um dia, quantos aqui querem ver Jesus na glória? Se eu desejo ver Jesus um dia, eu preciso me enquadrar nisso, santificação. E aqui eu quero te ensinar algo. A Bíblia não disse santidade, porque santidade é um estado consumado. Santidade é, Deus é santidade, Deus é santo, porque nele não há pecado, não há sombra de variações. Santidade é proveniente dele. A nós cabe a santificação. O que é santificação? É um processo de mudança que eu preciso entrar. Deus não está exigindo de nós, irmãos, perfeição. Deus não está exigindo de mim e de você aquele cara santo, com um negócio na cabeça, com coroinhas do lado, com uma vela, fazendo não é isso. A ideia de Deus é homens e mulheres que estão num processo de santificação. Então, se hoje eu pequei, amanhã eu luto para não pecar. Se eu cair na bebida, amanhã eu vou lutar para sair dela. Amanhã eu vou lutar para sair dessa crise. Porque a Bíblia diz em Provérbios que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até chegar o dia perfeito. A ideia de Deus é que hoje eu seja melhor do que ontem, amanhã que eu seja melhor do que hoje, e assim progressivamente até chegar na glória. Aí lá, meu irmão, não haverá choro, não haverá pecado, só delícia e maravilhas. Mas eu preciso me enquadrar nisso, me enquadrar nesse sistema do Senhor. E a grande pergunta do Espírito para nós nessa noite é: como está o processo de santificação na sua vida? Como está o processo de santificação na minha vida? Sem santidade não veremos, irmãos. Se sem santidade eu não vejo a Deus, quem dirá suas promessas? Porque Deuteronômio 28 disse: atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar todas essas leis, todas essas bênçãos correrão atrás de ti. Se eu guardo a lei, se eu procuro me purificar, as bênçãos correm atrás de mim. Você não precisa correr atrás das bênçãos, corra atrás dele e as bênçãos te alcançará. Mas a Bíblia segue dizendo, no mesmo Deuteronômio 28, agora no versículo 2, está escrito: porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não guardarem as suas leis, todas essas maldições correrão atrás de ti. Queridos, isso é sério. Eu preciso procurar um ambiente onde eu me santifico. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Você um dia saiu do mundo e se achegou a Deus. E a notícia boa é, Ele se achegou até você. Ele entrou no teu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito tomou conta do teu coração. Foi um elo do céu com a terra, juntando no nosso coração. Porém, a Bíblia segue dizendo: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Eu me achego a Deus, aceitando a Jesus. Deus se achega em mim, mas agora eu preciso limpar o meu coração. Eu preciso purificar as minhas mãos. Eu preciso deixar a velha vida. Portanto, querido, qual é o pecado que nessa noite você e eu precisamos deixar nesse altar? A Bíblia diz que Acã pegou uma capa babilônica. Capa babilônica fala das coisas dessa terra, fala das coisas desse mundo, das coisas que eu e você precisamos deixar. Lembra do Egito? Quem tirou Israel do Egito? Deus. Abriu o mar vermelho e tirou o povo. Mas lá em Jeremias a Bíblia diz que Deus olha para Israel na Babilônia e diz o seguinte: Israel, sai da Babilônia você. Do mundo Deus nos tirou, irmãos, mas do pecado somos nós que saímos. Somos nós que temos uma atitude de dizer: eu não vivo mais essa velha vida, eu não vivo mais essa promiscuidade, eu não vivo mais essa situação. Agora as coisas velhas ficaram. É uma decisão, meu irmão. E o apóstolo Paulo, ele vem dizer, eu estou dizendo o Novo Testamento, amém ou não? Poderia usar aqui de repente em Êxodo 20 sobre os 10 mandamentos, mas eu estou dizendo num tempo da graça.
Porque, ei, deixa eu te dizer, a graça não foi de graça. A graça custou o sangue do nosso Senhor. A graça custou aqueles cravos em suas mãos. A graça crucificou o meu Jesus na cruz. Não foi de graça. Foi de graça para nós, mas para Ele não. Por isso, ei, igreja, acorde. Essa vida de pecado, se você prefere ela, é preferível sair daqui. Mas não brinque com o nome daquele que vive eternamente. Eu não estou dizendo que Jesus quer você fora da igreja, não é isso. Mas Ele quer que nós venhamos nos limpar diariamente. Fazer com que o pecado seja um acidente e não um hábito. Que cântico que nós cantamos, irmãos. Mudança de hábito. E Paulo vem dizer, olha só, se acaba a babilônica, de Acã representava coisas dessa terra, Paulo veio dizer algumas coisas da terra. Olha só, Efésios 4 diz assim: e vos revistais do novo homem, da nova mulher, segundo Deus, em justiça e retidão. Aí ele começa, por isso deixando a mentira. Deus quer que eu e você paremos de mentir, irmãos. Mentira continua sendo pecado. A mentira que Acã teve, que o destruiu, é a mesma mentira desse tempo, que precisamos deixar. Mas virou normal para o crente mentir. Diz que eu não estou. Fala que agora, ó, eu não estou. Irai-vos e não pequeis. Não é errado irar. Errado é quando eu peco na ira. Então eu estou no trânsito, alguém me fecha, ferve. É ira, faz parte do ser humano, normal. Mas quando eu saio do carro e dou um soco na testa do cabra, aí eu pequei. E ainda tem tido disso, irmãos. Homens brigando um com os outros. Irai-vos, mas não pequeis, diz as Escrituras. Aquele que furta, que não furte mais. Olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é palavra torpe? Palavrão. O crente não fala palavrão, irmãos, ou não deveria. Quando viu, já foi, vigia, peça ajuda para Jesus. O que mais que ele diz? E não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura. Irmãos, existe amargura que se torna pecado. A amargura está tão grande no coração da pessoa que ela não esvazia aquilo, vai virando o quê? Um pecado. Porque ela não consegue liberar pessoas, ela não consegue se liberar. O que mais? Cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Sabia que malícia é pecado? Homens, nós homens, quando nós olhamos para uma mulher na rua e cobiçamos ela com malícia, isso é pecado. Quando olhamos na internet algo, uma mulher, e cobiçamos, é pecado. Uma mulher quando olha o homem com segundas intenções também é malícia, é pecado. Uma mulher quando se veste para provocar um homem, isso é malícia, isso é pecado. Malícia nos negócios, isso é pecado. Malícia do patrão com o empregado, pecado. Com o empregado para o patrão, pecado. Precisamos deixar a malícia maligna, queridos, longe do nosso coração. Depois a Bíblia diz que em 1 Coríntios, Paulo agora vem dizer sobre quem não vai herdar o reino dos céus. Olha só, para quem acredita que aceitou Jesus, os seus problemas acabaram. Tabajara, lembra? Tabajara, meus problemas acabaram. Acorda, crente, vigia. Isso é história de falso profeta, que não está preocupado com a noiva, que não está preocupado com a roupa da noiva, só está preocupado em encher o bolso, em ter dinheiro. Mas aqui existem profetas para dizer a essa igreja: existem coisas que podem nos tirar do reino de Deus. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 6, versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Sabia que o injusto não herdará o reino de Deus? O que mais? Os devassos, nem os idólatras. Se você ainda tem aquela imagenzinha
cuidado que você pode ficar fora do reino de Deus. Se você idolatra um homem, cuidado, você pode ficar fora do reino de Deus, porque está escrito: nem os idólatras, nem os adúlteros. Se você por algum motivo tem tido uma vida de adultério no teu casamento, lembrando que adultério não é mais eu fornicar com uma pessoa, mas se eu olhar para alguém com segundas intenções, começar a viajar na maionese, eu já estou adulterando. Deus não chamou você no seu casamento para brincar com a sua esposa ou vice-versa. Deus te chamou para você ter uma família imaculada, perfeita, santa, nos olhos do Senhor. Agora não há mais essa preocupação com o adultério, virou normal. 3 num relacionamento, normal para o mundo, irmão, mas para a Bíblia está escrito: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Que mais? Nem os efeminados. Disse pela manhã e repito hoje: homossexualismo, a prática do homossexualismo e do lesbianismo é pecado, irmãos. Não temos nada contra eles, amamos, e se eles quiserem nós os ajudamos, mas que a prática é pecado, é pecado. Não é porque as leis estão dizendo que nós vamos deixar de pregar, é pecado. Eu me lembro o dia que eu disse pela manhã, eu fui lá no Jardim Industrial, Distrito Industrial. Nós fomos lá pregar para os travestis, e fui lá com uma garrafa de água e um bombom. Cheguei para ele e disse, para ele, né, sei lá que bagunça, ele estava de ela, mas era ele. Eu olhei para ele e disse: ei, vim trazer uma água para você se refrescar e um bombom para adoçar a sua vida. Mas esse bombom não é que vai te adoçar, quem vai te adoçar é Jesus de Nazaré, que vai mudar a sua vida. E ele, despido de roupa, com cabelão dele mesmo, começamos a pregar o evangelho para ele, eu e minha esposa. No outro dia eu fui viajar, mas eu disse para ele: você está em pecado, essa prática é pecaminosa, mas Jesus te ama. Já dei logo um abraço nele. Aí você já pensa: nossa, se passar alguém aqui agora, estou frito. Mas minha esposa estava do lado, falei, uma vantagem. No outro dia eu fui viajar, irmãos, eu não lembro onde eu estava, fazendo um curso. Me ligaram: fulano de tal está aqui no escritório da igreja, está te procurando, dizendo que quer mudar de vida, quer voltar para a cidade dele, mora em Nova Granada, já está com o cabelo cortado, tirou as unhas, já está todo transformado, está um homem e quer ir para Nova Granada, viver uma vida para o evangelho. Está lá, irmãos, está hoje lá. Mas se eu chegasse lá: não, vem, Jesus te aceita assim, continua assim. Gabriela, lembra? Pode continuar. Não, Jesus a porta é estreita, mas a gente dá um jeito. Irmãos, a porta é estreita, queridos, não tem como eu entrar nela do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. E está escrito: efeminados não herdarão o reino dos céus. Ei, se você tem tido prática de homossexualismo, nós te amamos, mas isso ainda continua pecado. Depois ele segue dizendo: sodomitas, o que é isso? Homens que fazem sexo anal. Sexo anal é pecado, irmãos. Mas comigo e com a minha esposa, pecado. Está escrito. Ou nós nos alinhamos com a palavra para as promessas acontecerem, ou nós vamos ficar rodeando o deserto e morrendo no deserto, irmãos. O que mais? Ladrões. Jesus, foi só uma caneta, pastor. Ladrão. Qual a diferença do ladrão de banco com uma caneta? Nenhuma. A diferença é que o cabo vai ficar uns 15 anos preso, e você com a culpa na sua mente que você roubou uma caneta. É pecado. Ladrões é pecado. O que mais? Avarentos. Jesus amado, avareza é pecado, queridos. Bêbados, você que toma só um dedinho, você que ainda bebe, isso é pecado, meu querido. E eu incluo aqui bêbados, eu incluo vícios. Vício com cigarro, quanto crente ainda fumando, irmãos. Uma vez um pastor amigo meu foi fazer visita na casa do irmão de última hora. Eu gosto de fazer visita assim, de repente. E ele chegou, ele sentiu um cheiro de cigarro. Eu falei, ué. Na hora que o irmão viu ele percebeu. Ele fez assim com o cigarro e pôs na mão. E o pastor demorou, e o irmão inquieto. Aquilo fez uma ferida na mão dele. Ele pensou que enganou o irmão, mas de Deus não se zomba.
aquilo que você semear na terra, você vai colher na terra. Vício é pecado, vício com internet continua sendo pecado. Os maldizentes, Jesus, quem falou mal de alguém hoje? Sabia que se eu estiver falando mal de alguém, Jesus voltar e eu não me consertar, eu não vou herdar o reino dos céus, porque está escrito, os maldizentes, depois segue, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É sério ou não é, irmãos? A graça é séria ou não é? Depois Paulo também vem dizer, e eu estou encerrando sobre essa questão do pecado, Paulo também vem dizer sobre os frutos da carne. Ele vem dizer que quem anda com os frutos da carne também pode viver dominado pelo pecado. Lá em Gálatas 5:19 diz assim: a imoralidade sexual. Ele começa a dizer os frutos da carne. Primeira, imoralidade sexual. Você que está namorando, ouça-me. Essa pessoa ainda não é sua, ela é do Espírito Santo, ela é um templo do Espírito Santo. Então não ponha a mão naquilo que não é seu. Não faça com a pessoa que você ainda não casou aquilo que a Bíblia não te deixa fazer. Sexo antes do casamento continua pecado. Mão aqui, mão ali, excitação aqui, excitação aqui, ali continua pecado, irmãos. Imoralidade sexual. Impurezas. Libertinagem. E aí vem, né? A diferença da liberdade com a libertinagem. A libertinagem é quando eu abuso da minha liberdade. Você é livre até a hora que a palavra chega no teu coração. Depois que ela chega, nós nos tornamos filhos obedientes ao Pai. E tem gente ainda na libertinagem, faço o que eu quero, a vida é minha. Tudo bem, não tem problema. Mas o céu é para aqueles que andam segundo a sua palavra. Você pode continuar livre que for nessa vida, mas no último dia não adianta chegar para Ele e dizer: mas Senhor, Ele vai dizer: não te conheço, aparta-te de mim. Senhor, mas eu preguei em teu nome, tá? Eu expulsei em teu nome, tudo bem, mas e lá? Você me obedeceu? Você fez o que eu queria? Não. Então você só foi um papagaio reproduzindo a Bíblia, mas não viveu o que a Bíblia mandava você viver. O que mais? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Jesus, ciúmes, irmãos, é fruto da carne. Ira, egoísmo, dissensões, facções, né? Facções fala de heresias, inveja. Sabia que inveja é pecado? Inveja continua sendo pecado. Ai, se fosse meu. E começa um trem dentro de você que às vezes te leva a fazer dívidas para ter aquilo que você invejou do outro. Cuidado. Embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Essas são os frutos de uma vida dominada pelo pecado. Está escrito, queridos. Você não foi chamado para viver nos frutos da carne, porque o apóstolo Paulo depois ele fala dos frutos do Espírito. Deus proporcionou um fruto dele para te dar e me dar. Ah, mas pastor, é difícil viver sem os frutos da carne. Existem os frutos do Espírito. É só buscar que Ele dá, é só pedir que Ele dá, e nós consigamos então tirar aquilo que é da carne e viver pelo Espírito. Lembra daquela passagem que um senhor chegou para buscar fruto numa árvore, não achando fruto, ele diz: corta e lança no fogo. O que significa isso? Deus chegando e dizendo: não tem fruto, lança no fogo do inferno. Mas aí o servo chega e fala: não, deixa eu escavar a terra, cuidar das raízes. Quem é esse? O Espírito Santo, que chega e pede para o Pai: Pai, me dá mais uma oportunidade para mudar essa raiz ruim do Mateus. Deixa eu pôr ali, Senhor, os frutos meu, amor, longanimidade, benignidade. Deixa eu pôr, Senhor. Queridos, nesses dias o Senhor deseja que eu deixe essa vida de pecado e me apegue na vida do Espírito. Outras coisas, olha só, orgulho continua sendo pecado, sabia disso? O
O orgulho tirou Lúcifer do céu, irmãos. E ainda há pessoas orgulhosas. Orgulhosas porque prega bem, orgulhosas porque canta bem, orgulhosas não, o orgulho continua derrubando pessoas do céu. O orgulho tirou Saul da presença. Deus tirou o reinado dele, mas ele ficou ainda, pastor, ficou 10 anos ainda, mas sem a presença de Deus. O que adianta eu ficar aqui orgulhoso sem a presença? O que mais? Desobedecer aos líderes. Hebreus 13:17. Sabia que desobedecer líder é pecado? Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles. Quando eu desobedeço meu pastor, eu estou desobedecendo a Deus. Quando eu desobedeço uma sinalização de trânsito, eu estou desobedecendo a Deus. E olha isso que sério, queridos. O que sabe o que deve fazer e não faz, Tiago 4,17 diz que esse comete pecado. Olha só, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu vi a situação, mas não me envolvo. Pecou, porque você sabe que deveria fazer e não fez. Eu posso pedir perdão, mas não vou. Pecou. Uma porque ela sabe que tinha que fazer e não fez. Deus deseja que nós venhamos remover essas coisas das nossas vidas. E isso é a capa babilônica. E o que me chamou a atenção, depois você lê com o tempo, que Deus disse assim para Acã, para o povo: não pegue nada da terra. Isso fala da capa babilônica, as coisas da terra. Depois ele segue dizendo o seguinte: não pegue ouro, não pegue prata, porque o ouro e a prata reserve para mim, para os meus tesouros. Acã pegou o que era do mundo e pegou o que era de Deus. O ouro e a prata Deus queria para ele, e Acã pegou. O que isso representa? Hoje ainda existem crentes que estão pegando do ouro particular do Senhor. Como, pastor? Você que não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Você está pegando o ouro particular do Senhor. Malaquias diz: em que te roubamos, Senhor? Aí Deus responde: nos dízimos da oferta, uai. Aquele que não dizima e não primicia está roubando a Deus, queridos. Dízimo e oferta não é somente para entrar dinheiro na igreja. Dízimo e oferta é uma obediência ao Senhor. Por isso, você que não tem dizimado e ofertado, revê a sua vida. Não tome dos tesouros particulares do Senhor. Acã morreu porque tomou o tesouro de Deus. E o que fazer então? Só para você não ficar com essa cara assustada para mim. O que fazer então? Primeiro, reconheça o teu pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 2,15: lembra-te, pois, de onde caíste. Uma vida de mudança, queridos, de hábitos, como cantamos, começa reconhecendo aonde eu caio. Eu acho que a pior tristeza nesses dias é o não reconhecimento do pecado. Lucas 15 diz que aquele filho pródigo disse o quê? Antes de ir para o pai, ele conversando com ele mesmo, ele fala o quê? Pequei contra o céu e contra o meu pai. Ele reconheceu, irmão. Reconheça nessa noite o teu pecado diante de Deus. Reconheça onde você tem tido fraquezas. Depois, se arrependa. Porque não adianta eu reconhecer e não me arrepender. Apocalipse 2,15 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. O arrependimento precisa voltar a fazer parte das nossas vidas, amém ou não? Diga para alguém perto de você: o arrependimento ainda continua sendo a mensagem do Evangelho. João iniciou assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Querido, o arrependimento precisa voltar. Irmãos, ouça-me, no nome de Jesus, eu não estou dizendo remorso, estou dizendo uma vida de arrependimento. Uma vida onde você para e diz: Deus, eu não aguento mais essa situação, Deus.
aquele negócio que queima dentro do teu coração, que você fala, poxa vida, o que eu aprontei? Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Quem quer viver tempos de refrigério? Está aqui o segredo, arrependei-vos. Atos 17, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Olha aqui, o tempo da ignorância, antes de aceitarmos Jesus, Deus não leva em conta. Mesmo se você matou, roubou, prostituiu, o dia que você aceitou Jesus, Deus já não leva mais em conta. Agora olha o que segue dizendo, agora, é só agora, daqui para frente, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por isso que eu digo, queridos, que essa história de que aceitei Jesus, tudo acabou, é mentira. Até então, tudo foi perdoado, mas agora, eu preciso me arrepender. Eu preciso chegar com humildade diante de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Depois que eu me arrependo, o que eu faço, pastor? Confesso. Confessa para Deus. Deus, eu estou sendo injusto, Deus. Deus, eu estou mentindo, eu estou me prostituindo. Confessa para o Pai, sabe por quê? 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que Ele só perdoa quem confessa, e não é por atacado, é por varejo. A confissão precisa ser por varejo, porque na hora de pecar a gente peca por varejo, e na hora de confessar quer confessar por atacado. Pecado tem cheiro, pecado tem gosto, pecado tem nome. Eu preciso chegar num secreto com Deus e talvez essa noite dizer, Deus me perdoa, porque eu fiz isso no dia tal, eu errei contra o Senhor, me perdoa. Precisamos voltar a essa prática de confissão, queridos. Salmos 32,5 diz, Davi dizendo, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas você sabia que Davi matou, Davi adulterou? Terrível, irmãos. Davi fez um plano maquiavélico, mas depois ele cai em si. O processo que eu estou dizendo, se arrependeu e confessou, e deixou o pecado, e ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Por isso eu quero dizer para você, não existe pecado que ganhe da misericórdia do Senhor. Não existe situação nessa terra que ganhe da misericórdia de Deus. Não há, mas precisa ter confissão. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quer prosperar? Não só financeiramente, mas quer prosperar na sua vida no geral? Confesse pecado. Por que o Brasil tem tido situações? Porque o Brasil não tem se arrependido de algumas coisas. O Brasil não tem pedido perdão a Deus por algumas coisas. Por isso que não tem prosperado em alguns aspectos. Nós, a igreja brasileira, precisamos viver isso, irmãos. E consequentemente o Brasil vai viver isso. Uma nação rendida, uma nação que vai pedir perdão ao Senhor. Uma nação que confessa os seus delitos. E não só, olha só, e não só pedir perdão a Deus. A Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sejam, aprenda algo. Quando você confessa para Deus, você é perdoado instantaneamente. Mas se você não confessa para o teu irmão, você vai ficar enfermo o resto da sua vida. Eu confesso para Deus, mas continuo sangrando, com hemorragias. Eu continuo pesado, machucado, porque eu não confessei para alguém. Deus poderia ter dito, confessa para mim que eu já te perdoo e te curo, em nome de Jesus, amém. Mas não, Ele disse, confesse um para os outros. E às vezes, igreja, nesse século que vivemos, o diabo tem tirado isso do nosso meio. Para que confessar teu pecado? Isso é coisa da católica.
Isso é coisa da Bíblia. É eu chegar para o pastor Jaci: pastor, eu pequei, cara. Eu cometi tal pecado, ore comigo, pastor. Irmãos, pode perguntar para o pastor Pedro, direto e reto, eu entro na sala dele: pastor, pequei. Pastor, peca? Peca, irmãos. Pastor não é Deus. Essa madrugada eu passei desesperado na presença de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque antes de pregar para você, eu fui pregado nessa cruz que eu estou te dizendo. Mas se eu quero ser livre desse pecado, eu preciso confessar pessoas. É claro que não vai ser para qualquer um. Sabe aquela irmã que você chega: irmã, eu pequei. Aí ela chega: irmã, reúne o povo na intercessão que eu preciso dar uma notícia. Olha, vamos orar pelo irmão tal, porque o irmão tal caiu em pecado. Não é para essa irmã. Conte para pessoas idôneas, pastores, líderes que vão amar teu coração. Quer ser curado? Confesse o teu pecado. Porque Acã teve chances, sabia disso? Irmãos, pensa comigo. Olha o amor de Deus no Velho Testamento. E eu estou encerrando. Deus chega para Josué e fala: ô Josué, o que você está fazendo prostrado, Josué? Não tem nada a ver comigo, vocês que pecaram. E tem crente fazendo vigília, fazendo campanha, fazendo jejum, e Deus só está lá: pare de pecar. Você está mais num regime do que num jejum. Porque não é jejum, não é oração, é uma confissão e uma mudança. Porque depois que eu confesso a Deus, eu alcanço misericórdia. Mas olha só Acã. A Bíblia diz que Deus chega para Josué. Eu não vou ler por causa do tempo, embora vocês me deram 2h30 para pregar. Amém ou não? Mas a Bíblia diz que Deus chega para Israel e fala o seguinte: ô Josué, levanta, reúne Israel, porque tem gente em pecado. Irmãos, Acã ouviu. Acã era líder. Acã já poderia ter se posicionado: Josué, foi eu que pequei, cara. Eu vi uma boa jaqueta lá, peguei para mim um ouro, uma prata, mas está aqui, não quero problema com Jeová. Resolve aí com ele, estou limpo, limpei minhas mãos. Mas Acã não fez. Aí sabe o que Deus fez? Reúna a tribo tal, que era a tribo dele. Aí reuniu só a tribo dele. Aí ele poderia ter dito: Deus, pequei. Ele também não fez. Aí ele fez: reúna a casa do irmão fulano. Foi afunilando, irmãos, dando prazo para Acã se arrepender. É como se fosse assim: ó, a Ceifa está em pecado. Aí o Mateus aqui está em pecado. Eu já poderia pular e dizer: Deus, sou eu. Mas aí eu não faço. O que Deus fez com Acã? Ó, reúna a família dos Rodrigues. Aí eu falei: vixe, moiou, é a minha. Mas aí ao invés de eu ir, eu dou um passo para trás. Ele fala: agora reúna a família do Divino. Eu falei: vixe, é só eu, Rafael e a Gabi. Sou eu. Mas ao invés de eu pular na frente e dizer: pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho, eu me escondo no pecado. Aí sabe o que acontece? A gota da misericórdia de Deus cessou na vida de Acã. E a Bíblia diz que eles foram apedrejados e queimados. Deixa eu te dizer algo, meu querido. Não brinque com Deus. Jesus está voltando. O pingo da misericórdia do Senhor está chegando ao fim. E Ele vai pôr em juízo todos aqueles que brincaram com o seu Filho na cruz do Calvário. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem chegado o tempo onde buscaremos e não acharemos, invocaremos e não o encontraremos. Deus deu oportunidade para Acã. Irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade nesse dia. Por isso não prossiga nesse pecado, se converta hoje. Arrume hoje, você não vai ser menor do que ninguém. Você na verdade vai ser um grande homem, uma grande mulher que entendeu que você precisa se santificar dia após dia. Se arrependa hoje. A minha oração, Espírito Santo, é que essa palavra caia em terras boas, em terras que vão dar frutos. E por último, a Bíblia diz o quê? Depois que você entendeu o seu pecado, se arrependeu, confessou, deixa Ele. Olha só, Provérbios 28:13. E o que deixará, alcançará misericórdia. Não adianta eu me arrepender e continuar com Ele. Pecado de estimação, pecado de família, pastor, mas uai,
Minha família era alcoólatra. A minha família gostava de novela. Eu aprendi assim, eu nasci assim. Aquele que confessa deixa o pecado, e o que deixa alcança misericórdia, meu irmão. O que alcança misericórdia deixa o pecado. Davi deixou. E como eu faço isso, pastor? É fácil dizer, né, irmãos? É fácil pensar no pecado, confessar, arrepender, confessar e deixar. É fácil? Não é. Mas tem 2 segredos para você. Primeiro, Hebreus 12: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você tem olhado para quem nesses dias? Olhe para Jesus. Jesus vai te dar força para vencer isso. A novela da Globo não vai te dar, ou da Record, qualquer outra. Quem vai nos dar força para vencer o pecado é Ele, o Nazareno, o filho da irmã Maria. O que tem as suas marcas nas mãos é Ele que vai nos dar força, irmão. Então, se eu estou passando por uma situação de pecado, eu não me escondo atrás da figueira, da flor. Eu vou me esconder nele, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Se Ele veio para tirar o pecado do mundo, por que eu corro para a religião? Por que eu corro para o orgulho? Por que eu corro para as outras coisas e não corro para Jesus? O Espírito Santo está aqui, porque a Bíblia diz em João 14, eu vou, mas eu darei a vocês um outro Consolador. Eu te garanto, meu irmão, se nessa noite você se quebrantar e pedir pelo Espírito Santo, Ele vai te envolver, assim como Ele envolveu Maria, e Ele vai gerar algo dentro de você, de arrependimento, de mudança, e quando a trombeta tocar, meu irmão, você vai subir, porque haverá um selo no teu coração. Mas é necessário olhar para esse Jesus. Deixa de olhar para a vergonha. Mas se eu confessar, pastor, você vai ser livre. Você vai andar na contramão do mundo, você vai ser livre. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quer viver longe da embriaguez do vinho, no sentido pecado geral? Seja cheio do Espírito. Depois que você olha para o cheiroso, o autor e consumador da tua fé, aí você fala para ele: me batiza com teu Espírito, me dá dom, Senhor, coloca o dom de orar em línguas, e você começa e Ele começa a envolver teu coração, a ponto de você deixar bebida, de deixar cigarro, de deixar mulherada, de deixar tudo, porque o Espírito tomou conta do teu coração. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, todo ouvido a nós, para dizer: vem, filho meu, vem, filha minha. Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Está aqui o segredo, irmãos. Se eu ando no Espírito, eu não ando na carne. 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Só o Senhor pode nos fazer isso. E a proposta para essa noite é: se nós detectarmos uma vida em pecado, existe uma santificação disponível, existe um Espírito disponível. Amém ou não? Fique de pé comigo, vamos orar. Eu tenho algumas notícias para te dar ainda. Tudo na vida existe consequência, amém ou não? Foi fraco. Tudo na vida tem consequência, amém ou não? Quando eu resolvo olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, quando eu resolvo me abraçar com o Espírito e deixar o pecado, olha o que acontece. 1 João 1,19: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Existe alguém aqui que é fiel e justo para te perdoar, querido?
O que mais? Olha o que Deus disse para Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se eu confesso e deixo, eu alcanço isso, querido. Então, olha só, um dia eu aprendi isso com o Senhor. Eu cheguei para Deus e disse: Deus, perdoa esse meu pecado. Quebrantado, irmãos. Aquele trem me arruinando, me destruindo. E eu disse: Deus, o Senhor me perdoa disso. E Deus disse: perdoado, fechou. Porque eu vejo um Deus assim, amoroso, cuidadoso, parceiro. Beleza, no outro dia, acho que não foi nem no outro dia, foi depois de um tempinho, eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não pratiquei aquilo mais, deixei mesmo. Mas eu cheguei para Ele e falei: Deus, na oração, me perdoa daquilo. Ele falou: do quê? Senhor, mas aquele pecado, Deus quis referir no Senhor, o que é? O Senhor esqueceu? Ele falou: não me lembro mais. E Ele trouxe esse texto ao meu coração. Eu estava no início da conversão. Ele disse: não, você já confessou, já foi apagado, foi deletado aqui do céu. Se você confessar hoje, pode ser o pior pecado que você imaginar, Ele vai lançar no mar do esquecimento, Ele vai lançar no mais profundo abismo. Foi o que Ele fez com aquela mulher. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha só, igreja, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você deseja viver essa vida eterna, essa é a noite, queridos. Sabe, eu não quero de forma alguma, eu amo essa casa, não quero de forma alguma jogar peso em ninguém. Deus sabe do meu coração. Mas eu preciso dizer para você: se você está em pecado, arrume hoje. Porque pode ser que não haja mais tempo. Deixe esse pecado. Eu garanto para você, Jesus é maior do que ele. Fecha teus olhos. Comece a meditar no Senhor. Comece a meditar no Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Irmãos, Jesus está voltando. E Ele não está voltando para pegar uma igreja de qualquer jeito. Ele está voltando para buscar a sua noiva adornada, pura e imaculada. Por isso, não rasgai as vossas vestes, diz o Senhor, mas rasgai o vosso coração. Será que essa vergonha que temos passado, mortes espirituais, afrontas, perseguições, será que algumas coisas não precisam ser mexidas? Porque existe uma terra para ser conquistada, meus irmãos. Existem promessas liberadas das regiões celestiais. Porém, santificai-vos hoje para veres maravilhas no meio de vós. Não brinque com o Senhor. Se Deus é Deus, segui-o. Se a prostituição é maior, segui a prostituição. Se o vício é maior, segui o vício. Mas não brinque com a santidade do Senhor. Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui a Baal. É tempo de alinhamento, é tempo de fundamentos. E um dos fundamentos do céu é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Espírito de Deus, traz de volta o temor da igreja de Atos, Pai. Traz de volta o temor e o tremor, Deus. Traz de volta o arrependimento. Se o teu olho te leva a pecar, disse Jesus, arranque-o fora.
Se essa situação tem te levado a pecar, meu irmão, tire ela da sua vida. Se incline diante de Deus do teu jeito, do teu modo. Mas fale com o Senhor, aproveite esse instante. Pode ser que não haja mais tempo. Pode ser que o teu dia e o meu estejam contados. Ei, Moisés, não brinque com a santidade do Senhor. Não fira mais a rocha. Não brinque com a rocha, Moisés. Não brinque com Jesus. Não fira Jesus. O véu rasgou, mas o Santíssimo continua sendo Santíssimo, meus irmãos. Estamos na graça, mas o Senhor continua sendo santo. E Ele te ama, Ele te quer, Ele me quer. Espírito da profecia, Espírito da palavra do conhecimento, Espírito da palavra de sabedoria, vem sobre nós. Não te pedimos ouro, não te pedimos prata. Hoje nós não te pedimos um carro, não te pedimos uma casa. Hoje não te pedimos por uma família, hoje nós pedimos sara o nosso coração. Hoje nós te pedimos sara a ceifa, Senhor. Sara essa comunidade. Sara Bebedouro, Pai. Sara o Brasil, perdoa, Deus. Meu Deus, perdoa pelo carnaval que aconteceu, Pai. No mistério nós te pedimos, perdoa essa nação, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dessa nação, Pai. Aqui está o meu coração, tentando entender essa situação. Não quero algo plastificado. Eu preciso mais que uma religião. Preciso de mudanças de hábitos, mais que um show de bonecos de plásticos. Aqui está o meu coração, cansado de tanta manipulação. Não quero algo falsificado. Eu preciso mais que uma encenação. Preciso de algo real. Preciso de algo real.
esforçando, eu não consigo te amar mais. Na minha força eu me canso e nada satisfaz. Então largo tudo no silêncio, no escuro, e te contemplo. Entendo porque estou aqui, entendo porque eu nasci pra ser amada por você, pra ser uma com você. Oh, 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 sim, o teu amor é real, o teu amor é real. Então me faça alguém melhor, então me faça alguém melhor. O teu amor é real, o teu amor é real. Faça alguém melhor, alguém melhor. Então me faça alguém melhor, real. Não quero ser igual, eu não quero ser igual. Me faça real. Eu não quero ser igual a antes. Eu não quero ser igual a antes. Transforma a minha vida, transforma a minha vida. Transforma-nos, Deus. Me torne real. Transforma nosso coração, Pai. Vem, me torne real. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Sim, me torne real. Então me faça alguém melhor. Ah, Espírito de Deus, Alguém melhor. encontre nessa noite terra fértil, Senhor. Deposita as tuas sementes, precioso Espírito. E nós profetizamos que daremos fruto 30, 60, 100 vezes mais. Uma geração, Senhor, que se limpa diante de Ti. Uma geração que não se embaraça com os negócios dessa vida. Para a glória do Senhor. Faça alguém melhor. Espírito de Deus, o Senhor é quem conhece os corações. Não precisa de um apelo, precisa de um coração rendido, precisa de homens e de mulheres que se dispõem a entrar no rio, mesmo que as águas estejam nos arredelhos, entre. Queridos, não se fala mais de um Cristo genérico. Eu não te apresento um Cristo genérico, eu te apresento um Cristo ressurreto, que venceu e vivo está. Não se trata mais de uma religião. Ei, não se trata mais de um boneco de plástico. Cristianismo se fala de um boneco de barro, mas que contém a glória dele sobre nós. Ei, não se trata de um instrumento de manipulação. Não permita falsos profetas te manipular, meu irmão. Antes do teu dinheiro, Deus quer teu coração. Antes do teu dom, do seu talento, Ele quer a tua santidade. Antes das 12 mil pessoas, Ele quer um concerto. Ele quer um povo rendido.
obreiros, diáconos, pastores, levitas, entenda: santificai-vos, pois fará o Senhor maravilhas no nosso meio. Santificai-vos. Família, santificai-vos. Pais, santifica-te, para que os teus filhos sejam purificados. Mulher sábia que edifica a casa, corre para a cruz. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, essa é a tua noite. Se você tentou se matar essa semana, essa é a tua noite. Se você tentou se matar, sai do teu lugar, vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Porque a morte não foi feita para ti. Porque no último dia nós ouviremos da boca dele: ó morte, onde está a tua vitória, morte? A depressão não é o teu lugar. O desânimo não é o teu lugar. Sim, é isso. Noites de promessa é de fora para dentro. Não sou contra isso, mas essa noite é uma noite de dentro para fora. Não é noite de um anjo mover o tanque para você, igreja. Não é noite de um anjo vir e agitar as águas para ti. É noite de você pular dentro desse tanque. Veja, o Yeshua HaMashiach está aqui. Aquele que venceu o pecado está aqui. O Espírito Santo está aqui. Que haja, Senhor, de dentro para fora. Que haja de dentro para fora, Senhor. Passa e encontre Rabi nessa noite, meu Pai. Encontre Rabi no meio de Jericó, Senhor. Encontre a geração dos improváveis. Encontre os humildes nessa noite, meu Deus. Os improváveis, mas que se derramam na tua presença. Tira o populacho do nosso meio. Tira o populacho do nosso meio, Senhor. Tira o Rufini e Finéias. Tira esse espírito controlador de Jezabel. E levanta homens e mulheres segundo o teu coração. Levanta os improváveis. Levanta os 300, Jesus. Levanta, levanta e resplandeça. Vem mudar em mim, de dentro pra fora. Espírito de facção, seja como a ti, de dentro pra fora. Vem mudar em mim, de dentro pra fora. Até que eu seja como a ti. Deixa o fogo te tomar. O fogo que purifica. O fogo que restaura. Ei, Galabassi. O fogo que santifica. Fogo do avivamento vem sobre nós. Não se trata de números, diz o Senhor. Se trata de um povo vestido de branco.
impulsionada pelo Espírito. Deus não quer o seu talento sem a tua mão ser santificada. Vai, Espírito da profecia, flui pra fora, vem mudar em mim, de dentro pra fora, até que eu seja como a ti, de dentro pra fora, vem mudar em mim, de dentro pra fora, até que eu seja como a ti, de dentro pra fora. Desabilita a sua Senhor. Desabilita em mim. Levanta Davi, levanta Samuel. Vai, Espírito Santo, nós te clamamos. Saga nos filhos. Seja como a ti, de dentro pra fora. Vem mudar em mim. Levanta-te e resplandeça. Levanta-te e resplandeça. Seja como a ti, de dentro pra fora. Espírito da Vem profecia. mudar em mim, de dentro pra fora. Até que eu seja como a ti, de dentro. Senhor, faz queimar em nós, Senhor. Faz queimar em nós. Faz queimar em nós, Senhor. Faz queimar o teu fogo. Faz queimar o teu fogo. Acende o nosso coração. Acende a chama. Acende o fogo. O teu fogo. O fogo que consome. O fogo que consome. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre cada um daqui nessa noite. Sobre cada um aqui. Cada vida, cada família, cada pessoa que está aqui. Incendeia. Incendeia. Põe fogo. Volta o fogo. Volta. Volta fogo. Volta a queimar. Volta a queimar. Volta a queimar. Volta. Fogo vivo. Chama ardente. Volta a queimar. Volta a arder. Volta a arder. Volta a queimar em nós. Fogo do primeiro amor. Fogo do primeiro amor. Chama viva. Chama infinita. Chama que nunca apaga. Queima. Queima dentro de nós. Queima dentro de nós. Espírito Santo, nós te invocamos. Queima dentro de nós. De cada um que está aqui. Levante suas mãos para cima. Feche os seus olhos. O pastor Mateus disse aqui: não apague o Espírito. Levante suas mãos. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Deus pode fazer infinitamente mais do que você já viu, do que você já pediu, do que você já pensou. Fecha, abra o seu coração, levante suas mãos e diga para Ele: arda em mim, Senhor. Queima em mim. Queima em mim como nunca antes. Queima em mim como nunca antes. Arda o teu fogo em mim como nunca antes. Queima no meu coração a tua chama, a chama viva, a chama eterna, o teu fogo, Senhor. Clame a Ele, clame a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flua, flua, não apague o Espírito. Flua, flua, entenda o que Deus está fazendo nessa noite. Entenda o que Deus está fazendo.
velho, até o mais velho, desde o mais novo. Queima o fogo do Senhor, a chama viva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem com o peso da tua glória, Não apague o Espírito, ao rio não apague o Espírito. daqui, Apenas mergulhe, apenas flua, que a verdade apenas ore, apenas do clame, teu apenas reino adore, mas não apague o Espírito Santo, não apague o fulgor do Espírito. Vem com o peso Lá na da Súria da tua Gachorocotore. glória aqui. Vem com o peso Mandar que eu da suba na tua Ragachô. glória me cobrir. Flua, rio de Flua, flua. vida. Você é cristão, você é sobrenatural. Você não é dessa terra. Você é sobrenatural. Você é sobrenatural. Vem com o peso da Flua, tua flua, glória. Flua. Vem com o peso Flua, da flua, tua flua. glória aqui. Vai. Jarababassuia da Peso Gachô. da tua glória. Flua, flua, flua. Flua, rio de vida aqui. Espírito, A verdade do teu reino sobre reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da sua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. entre mais fundo nesse rio. Que a verdade do teu reino reina em mim. Verão a glória Vem de com o Deus. peso da tua glória. Creia, Vem com o o peso da sobrenatural de Deus. tua glória aqui. Continua adorando, meu irmão. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque é o Espírito e a noiva que diz: ah, papai. Você que não ora em línguas, seja liberado. Abre a tua boca e seja destravado a oração em línguas. Fátima, Deus não acabou. O teu ministério não acabou, te diz o Senhor. O Senhor nessa noite está removendo algumas cinzas do teu altar. E Ele te diz: volte a queimar. Porque o Senhor fará das tuas mãos uma geração de servos aparecer. Volte a queimar no altar, te diz o Senhor.
Recebe, na onde você está, o renovo do Espírito, para profetizar de novo, diz o Senhor. Não é lá e nem, não é onde você pensa, é aqui. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, é aqui que você vai frutificar. O Senhor conhece os teus frutos. É tempo de crescimento na tua vida, diz o Senhor. Espírito Santo. Aonde a pureza é a manifestação de dons. Aonde a pureza é a liberação de milagres. Aonde a pureza é destravamentos. Seja curado onde você está. Seja curado onde você está, meu irmão. Seja curado, seja curado, seja curado. Ainda tem jeito para a igreja. Ainda tem jeito para a igreja, diz o Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, há tempo para a igreja. Não duvide no teu coração, creia. A glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Flua no Espírito, flua nos dons da manifestação. Não chame de impuro que o Senhor tornou puro. Você é guerreira. Você é escolhida. Vá e dê os frutos, diz o Senhor. Seja renovada, te diz o Senhor. Aleluia. Onde teu Espírito está, a cura, a renovo, a mudança, transformação. Aonde teu Espírito está, a cura, a renovo, a mudança, a transformação. Muda nossa sorte, Senhor. Aonde teu Espírito está, a cura, a renovo, a mudança, a transformação. Aonde teu Espírito está, a cura, a O Senhor renovo, abre o seu a ventre mudança, espiritual a transformação. para gerar filhos para Ele, diz o Senhor. Não Aonde teu temas. Espírito está, Você a cura, a renovo, é como Davi, a mudança, a que adora transformação. em meio às perseguições de Saul. Forme homens e mulheres segundo o meu coração. Um tempo de fertilidade vem sobre a sua vida. Flua, flua. Ah, Espírito. Aonde teu Espírito está, a cura, a renovo, Seja a curado. mudança, a transformação. Seja liberto. Seja liberto, seja liberto, seja Aonde liberto. teu Espírito está, a cura, a renovo, a mudança, a transformação. Milagres criativos. Seja liberado, Senhor. Aonde teu Espírito está, a cura, a renovo, a mudança, a transformação. Aleluia. Amém? Quantos creem que há muita terra ainda para a gente conquistar? Tem muita terra, irmãos.
Por isso nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou. Irmãos, Deus vai fazer tanta coisa através da ceifa, você não tem ideia. E quem não quer, Ele vai remover, porque a obra não para em homens, a obra é dEle. Hoje pela manhã, antes de eu pregar, eu vi uma mão descendo do céu com uma aliança. E eu falei: Deus, que isso? Aí Ele falou: como que Jesus morreu? Eu falei: de braços abertos na cruz. Aí Ele me deu a seguinte imagem. Quer ver? Vem cá, pastor Jaci. Teatrinho gospel, vem cá. Pastor Jaci, aqui em cima, por favor. Pastor Jaci representando Jesus, representando Deus. Pastor Claudionor representando a humanidade. Aqui embaixo, pastor. Aqui assim, ó. Jesus morreu de braço aberto. Pegou na... Jesus sou eu. Jesus pegou na mão do Pai. Só que na cruz Ele pegou na mão da humanidade e disse: sobe pra cá. Vem pra cá, porque o teu lugar é aqui, humanidade. O teu lugar não é no pé do monte. O teu lugar é na presença do Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus, mais forte, irmãos, é pro Senhor.